Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Vasco e Atlético Mineiro aqui na tela do NS Futebol. Antes da gente começar, eu vou passar um recado para vocês. Muita gente tem acompanhado os vídeos do próprio time e tem me perguntado: poxa, eu queria ver o time também, o adversário aqui do meu estado, queria também ver o time que está mais próximo da tabela, da minha equipe, e não estou achando. Pessoal, ao final do vídeo tem uma playlist sempre da 20ª rodada ou da rodada que você estiver assistindo aqui no canal, com todos os jogos da rodada. Então, você torce pro Vasco, quer ver outro vídeo dos rivais? Tá lá o vídeo na playlist. Quer ver as equipes mais próximas ali da tabela? Tá lá o vídeo na playlist. Então eu convido vocês também a assistirem lá, tá? Tanto o Vasco quanto o Atlético Mineiro também tá valendo para todo mundo. Tranquilo? Vamos à análise do jogo de Vasco e Atlético Mineiro. Vamos começar pelo de sempre. Vamos começar pela análise da posse da bola, que é o que vocês mais vão ver ao longo do jogo. Então, quando vocês estiverem assistindo o jogo, vocês vão estar olhando primeiro número de passes. Por que a gente começa pelo número de passes? É o que mais acontece no jogo. Então, quando vocês estiverem com a sensação de caramba, tal equipe está controlando o jogo, a pressão está grande, qualquer coisa do tipo, vai estar muito relacionado ao número de passes e finalizações, tá? Então, nesse momento, número de passes, a gente pode analisar até essa fase do campeonato, até essa metade do campeonato, deve ter mais posse de bola do Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa, tá? Tende a ficar mais com a posse do que o Vasco. Quando a gente for falar da progressão, ou seja, metros ganhos em campo, o Atlético Mineiro também tende a ganhar mais metros, tá? Então isso é normal, vai estar em conjunto, tanto o passe quanto a progressão. Você ganha um pouco mais de metro, quanto mais passes você fizer, tá? Além disso, você tem um básico empate técnico aqui nas conversões, mas você tem nesse cenário ainda maior número de finalização aqui por decimal para o Atlético Mineiro. Então assim, é muita pouca diferença entre Vasco e Atlético Mineiro nesse sentido. O grande ponto vai ser essa taxa de conversão. A conversão é o grande ponto nesse cenário vascaíno. O Vasco até joga relativamente bem para quem está lá embaixo, tá? Então assim, se ele aproveitasse melhor as situações, sobe bem na tabela, tá? Então esse é um cenário bem ruim de falar para o torcedor, porque parece muito simplista, mas não é, tá? Então assim, você cria um determinado número de finalizações, depende muito da qualidade da finalização que você vai criar. Atingir a meta é uma coisa, atingir a meta com perigo para converter para gol é outra completamente distinta. Então nesse cenário, o Vasco com um cara que consiga converter mais para gol, sobe de qualidade. Se vocês notarem a vinda, por exemplo, desse 9 argentino que chegou recentemente, nos 2 jogos que ele teve e que parece ter jogado bem, um gol marcado, uma vitória, depois um empate em Bragança. Ou seja, você consegue ter com um cara que converta um pouco mais, você já sobe um pouco a qualidade. Esse é o nível que está a situação. Por quê? Porque desperdiça muito em todas as situações. Então, na hora que consegue, pelo menos um cara que sobe um nível, um degrau, você já consegue ganhar alguns pontos ao longo da competição, mais do que vinha ganhando, tá? Mas de ponto de partida por histórico, o Atlético Mineiro faz muito mais do que o Vasco, tá? Quando for a parte da recuperação, há um empate na velocidade, mais uma vantagem do Atlético no total de recuperações, tá? Isso parte muito porque o Atlético perde e ganha mais vezes essa bola, tá? Isso acaba prejudicando a equipe, mas no cenário geral acaba tendo mais recuperações no total, tá? Na hora que a gente for olhar o bloqueio, vantagem para o Atlético, e defesa, uma vantagem ligeira para a equipe do Atlético, tá? E é bem equilibrado, não tem grandes diferenças. O que a gente pode apontar em termos de resultado? O mais provável, pelo mando de campo, seria uma vantagem do Atlético Mineiro mais mínima. Não é uma vantagem grande, é um jogo mais parelho, com possível 1-0, um gol de diferença para a equipe do Atlético Mineiro, tá? Então esse seria o cenário mais provável pelo mando de campo. Pelo estilo de jogo, ou seja, pela competição como um todo, e aí o Vasco jogando contra equipes do estilo do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro jogando contra equipes do estilo do Vasco, aí a distância aumenta, ou seja, o Atlético mantém mais ou menos
o mesmo valor, aumenta de 2 no seu valor de overall, de 55 para 57, e o Vasco cai bastante, de 45 para 38. E onde que está essa queda do Vasco, né? O mando de campo está em laranja, o estilo do adversário está em azul, tá? Só para vocês entenderem aí o gráfico. Você tem uma queda na progressão, você tem uma queda nos passes, você tem também, nesse mesmo cenário que a gente está vendo aí, uma queda na recuperação e na velocidade de recuperação. Então esses 4 pontos aqui começam a ter o mesmo sentido. Você demora mais para recuperar essa bola, então passa menos quando recupera, né? Você acaba tendo uma proporção ali mais próxima. O grande ponto é que o Vasco consegue melhorar contra esses adversários a defesa, e aí é um total de defesa, e melhora um pouco a situação dos gols, tá? E aí o chute está mais equilibrado entre os dois cenários. Onde que vai piorar de fato essa situação para o Vasco? Piora muito, porque o adversário consegue melhores situações, tá? E onde está isso? Está justamente no aumento da defesa em relação ao número de chutes. O adversário consegue chutes de melhor qualidade, ou seja, menos bloqueio feito, tá? O ideal seria ter um número alto de bloqueio e alto de defesa. Ele passa a ter menos bloqueio, ou seja, atinge mais vezes a meta. O goleiro até defende mais, mas sofre mais também, tá? Então isso acaba prejudicando a equipe do Vasco. Se conseguir um pouco mais de equilíbrio, a situação começa a ser vantajosa, ou pelo menos começa a sair um pouco dessa questão mais difícil do Vasco. Já o Atlético Mineiro, você pode ver que quando enfrenta esse tipo de adversário, vai tendo melhores números de progressão, de passe, aqui uma velocidade um pouco mais alta de recuperação da posse. Então assim, você tem o inverso dessa situação que o Vasco, que a gente acabou de ter, né? Você tem maior número de finalizações, basicamente o mesmo número ali da conversão de gol, e você ainda, além de tudo, protege melhor a meta. Então o Atlético consegue jogar contra equipes do estilo do Vasco melhor, tá? Já o Vasco diminui bastante, principalmente porque nos principais critérios a nota não varia tanto, mas nos demais critérios que ajudam esse critério, a nota vai saindo, vai perdendo qualidade ali no passe, na construção das jogadas, e isso vai prejudicando o Vasco. Então um domínio maior do Atlético e um Vasco que precisa muito converter para gol, tá? Esse é o grande ponto para a equipe vascaína, arranjar alguém que converta as situações que forem criadas para gol. A criação é um problema? Mas não é um dos mais graves. A perda de gol tem sido mais grave nesse momento, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.